Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação: Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Região, estamos iniciando mais um Educação em Ação. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Vamos que vamos. Hoje é dia 9, não, desculpa, aquele que já começa errando, dia 5 de setembro. Estamos iniciando Educação em Ação. Hoje eu já iniciei de uma forma diferenciada, porque dia 9 de setembro eu tenho que anunciar algo, Lucas. Por isso que eu eu tenho que deixar anunciado que 9 de setembro é um dia muito importante para nós. Depois eu falo desse assunto. Bom, mas dia 5 de setembro, temos que lembrar, Lucas, que estamos no mês da campanha Setembro Amarelo e Setembro Azul. Conhece esses dois, Lucas? Isso, na verdade conheço mais Setembro Amarelo, né? É algo um pouquinho mais midiático, mas descobri aí Setembro Azul quando começamos a debater sobre o tema. Então, vamos ter aí o Setembro Azul esse mês, que é um mês tão importante para a comunidade surda no nosso país. E hoje nós vamos discutir esse assunto. Temos novidades do MEC, fizemos aí uma pesquisa, um levantamento bem interessante, Lucas, relacionado ao dinheiro que está sendo investido na educação. Então aí temos 4 meses para finalizar o ano e o MEC ainda tem uma quantia altíssima guardada e vamos discutir esse assunto também. Sabemos que tivemos esse ano uma queda da arrecadação feita pelo governo e como que está acontecendo o planejamento para o próximo ano. Então nós vamos discutir esse assunto também. Eu trouxe 2 requerimentos da Câmara Municipal de Criciúma. São 2 requerimentos importantes que eu analisei e eu acho importante debater. Um dos requerimentos é referente ao retorno das aulas e o outro requerimento referente a como que os profissionais servidores públicos eles devem atender o público. Também nós vamos falar sobre o Setembro Azul, muito importante, e eu achei algo que é uma proposta do governo de São Paulo, governo estadual, que eu acho que talvez em Santa Catarina pode ser que aconteça. Que a Educação em São Paulo anunciou um pagamento adicional a professores que estenderam a carga horária na volta às atividades presenciais opcionais dia 8 de setembro. Um pagamento maior para os profissionais que forem trabalhar naquelas horas adicionais. A gente vai discutir esse assunto também, Lucas. E vamos começar. E temos também aqui em Santa Catarina novidades e anúncios aí, porque aquela reunião que nós comentamos semana passada aconteceu e tem mais novidades lá sobre a avaliação dos alunos. Então você que é pai, você que é mãe, quer saber como será o desempenho escolar do seu filho, como o seu filho vai ser avaliado? Temos aí novidades sobre isso, Lucas. Isso mesmo, Jorge. E antes de iniciarmos com a nossa pauta, mandar um abraço aqui ao Robson Marcos, que mandou aqui, grande abraço, grande Robson, Jorge. Um abraço. Agora nós temos a formação de uma fanbase aqui para o Jorge também. Não, interessante. O Robson, até eu quero mandar um abraço para ele, daqui a pouco ele deve estar iniciando o programa dele, ele tem um programa sensacional sobre pagode, eu não vou pedir para assistir porque eu quero que assista o nosso. Legal. Mas quem gosta de pagode assiste. O Robson tem uma programação muito boa. Teve até assessor de cantor famoso aí entrando em contato com ele. Então, que legal, bacana. É alguém assim da nata. O Robson, gente boa. Trabalha lá na Câmara Municipal também de Criciúma. Ótimo cinegrafista. Acho que o programa dele não tem igual, no sentido de que eu não vejo outras programações sobre isso. E ele traz aí música boa pra comunidade. É conhecido pela Cíntia também. 15 horas. Então, 15 horas, legal. Eu não vou dizer pra assistir às 15 horas. Mas depois que acabou a Educação em Ação, o pode nosso ir no acaba às programa do 16. Robson, então. Após o nosso programa, pode assistir o teu.
Fábrica dos Sonhos, ó, Fábrica legal. dos Sonhos, legal. Rádio comunitária é assim, troca de divulgação, não, a gente faz todo sentido mesmo. Lembrando que o nosso programa anterior está lá no YouTube, né, Lucas? Isso, publiquei ontem, a gente estava corrigindo alguns delays que existem, né? Porque a live também é gravada pelo OBS Studio, então tem sempre um delay que a gente tenta dar uma modificada ali, então já está disponível e logo a edição número 12 também ficará disponível. 12. Temos lá a 11ª edição, conversamos, e o assunto de semana passada repercutiu, que eu ouvi comentários essa semana que eu vou trazer hoje. Certo. Acho oportuno incluir no nosso programa hoje alguns comentários de gestores, comentários assim sobre a nossa fala. Não sabia que a nossa fala aqui no programa tinha tanto peso. Isso, ou tamanha repercussão. Ou tamanha repercussão. Mas legal saber disso e vamos discutir hoje esse assunto. Nosso Instagram, @educaçãoação20, o Facebook da rádio aqui é 87.9 Cocal. Então, nós sempre estamos na nossa live, tanto pelo Face da rádio, como o meu pessoal e o do Lucas. Se inscreva também no canal do Lucas, o canal do YouTube do Lucas Sequinel. E também não podemos esquecer de dizer, dia 12 de setembro, Lucas. Isso. Teremos a nossa live show. Depois eu vou falar mais sobre isso da nossa apresentadora Gisele Lima, aqui do Amanhecer Sertanejo. Então depois eu vou passar pra vocês certinho como será essa live. Tá chegando, semana que vem já, né? Isso, semana que vem. Dia 12 de setembro, sábado que vem, eu acho. Sábado que vem, isso mesmo. Sábado que vem. E vai ser uma live assim, a estrutura que eles estão montando, algo muito bem organizado. Acho que vale muito a pena. Bom, mas o assunto hoje é educação. Vamos adentrar a nossa temática e vamos iniciar falando sobre o MEC, o Sistema Federal. Vamos começar lá de cima, Lucas. Isso, vamos começar então pelo órgão máximo, né, da educação no nosso país. O órgão máximo que está para ser extinto, será? Não sei, eu temo, mas também muitas vezes nós temos algumas propostas de extinção do MEC que, olha, são realmente sedutoras. Se eu fosse pai e mãe, eu ia querer a extinção do MEC. O pessoal anda lutando pela extinção do MEC, pela privatização dos Correios, tem vários debates aí que acabam influenciando indiretamente a educação. Sim. Essa semana alguém perguntou assim, professor, o que os Correios, né, tem a ver com a educação, porque tem essa ligação rápida? Sim. Não podemos esquecer que os Correios são exatamente a empresa que vão distribuir os livros didáticos, né, nas nossas escolas também. Bom, já começa por aí essa ligação, né? Mas tu quer mesmo falar da privatização do Correio? Não, só apontando essa ligação. Porque se tu quiser entrar nesse assunto, a gente entra. Eu até peço pro público, se quiserem participar desse assunto. Eu imagino que vai ser uma unanimidade. Pra mim vai ser um pote cheio discutir esse assunto contigo, tá? Porque a minha visão é muito diferente da tua, né? Não, imagino que não. Eu também acho que os Correios acha que devem ser privatizados para oferecer serviços de mais qualidade, mas enfim. Assim como a educação, né? Bom, o Ministério da Educação ainda precisa dar destino a 26,5 bilhões do seu orçamento de 2020. Faltando 4 meses para o fim do ano, só foram pagos, né? 68,7 bilhões, que é 48% ali do total. Ou seja, o total é 142,8 bilhões, Lucas. Isso é um montante. Bastante. É um montante Esses gigante. outros 47,6, ou seja, esse dinheiro todo que está na mão do MEC, eles estão prometidos, ou seja, eles já estão empenhados para ser aplicados, mas eles aguardam aí uma execução. A análise feita desse orçamento do MEC foi por um professor da Universidade Federal de Goiás, o Thiago Alves, e pesquisador do Laboratório de Dados Educacionais com dados da Controladoria Geral da União. Isso mesmo. O que temos aí, Lucas? Na realidade é que nós temos um comentário do Ricardo Strauss sobre algo que nós também debateríamos, né? Sobre uma acusação a um ex-diretor do IFSC sobre uma denúncia, na verdade, referente a assédio sexual. Ele gostaria de saber nossa opinião, né, sobre essa ação. Na minha opinião, ainda é uma... É da UFSC ou do IFSC? Do IFSC. Ainda tenho uma opinião um pouco formada, porque inicialmente temos poucas informações divulgadas também, né? Só porque realmente tem mais de um relato também, né, Jorge?
tem mais de um relato tem relatos de algumas alunas. Então abriu um precedente para uma investigação muito séria. Espero que a Polícia Federal, né, realmente descubra aí de fato e encontre as provas necessárias para que consiga tomar realmente uma atitude, né? E se for o caso, realmente ir ao julgamento desse ex-diretor, né? Então, a notícia que nós temos aqui é que as polícias federais, eles fizeram um mandato. Até o pai, que está aí online, ele pode, ao estar ao vivo conosco, pode nos orientar. Provavelmente deve ter feito a matéria relacionada, uma pesquisa, e eram do órgão federal. Isso, esse mandado... a operação mirou com o endereço de 2 funcionários públicos federais que já teriam atuado no comando de um órgão federal, sediado em Criciúma e ligado à área da educação. Por hora, ninguém foi preso. O trabalho de investigação corre no sigilo. Isso mesmo. Por conta disso, os detalhes não foram até o momento divulgados pela Polícia Federal. No entanto, a informação nos bastidores trata-se de suposto assédio sexual. Isso é algo muito sério. O que ele diz ali? Que a investigação no Ministério Público Federal, então, isso mesmo. Só porque como está correndo em sigilo, nós não temos acesso. Ainda, eu já ouvi, né? Mas nós não podemos citar nomes, nem nada do tipo. Mas já ouvi quem são os suspeitos também. Aí ele está falando do diretor? É que na verdade não sei exatamente. Do diretor. Não é diretor, é que na verdade o IFES, cada um dos campos tem reitores, né? Então Sim. Existem direções de ensino, direções de pesquisa, então não dá para colocar nenhuma informação realmente com a certeza. A nossa opinião, pelo menos a minha opinião, né, é que na realidade nós devemos sempre priorizar a investigação e realmente se acontecer aí de descobrirmos um culpado ou uma acusação séria, que seja levado para frente, né? Que seja investigado de fato. Tu foi bem em cima do muro. Não, tem que ser investigado. Eu vou ser mais direto. É o seguinte, um funcionário público que já tem uma suspeita de assédio, eu acho que a polícia tem que investigar mais ainda. Até Sim. Eu acho que o pai, enquanto mediador de informação, deveria ir mais atrás desse assunto também, para trazer informação, porque isso não pode acontecer de hipótese alguma. Era ex-diretor, ainda bem que é ex, né? E eu acredito que isso aí não pode acontecer. Não pode. Eu já ouvi um caso de um professor que foi, infelizmente, eu até vou trazer essa notícia, que também estava nos bastidores, e eu vou trazer que já aconteceu alguns anos atrás. Espero que não se repita com ele. Um professor que teve também uma acusação de assédio, ele é efetivo do IFSC. Sabe o que aconteceu com ele? Não. Ele foi transferido para outro IFSC. Ou seja, taparam muito. Eu espero que isso não aconteça com esse professor, né? Com esse diretor. Já fomos. Depois, o pai, se tiver alguma notícia aí para passar para nós... Compartilhe o link ali, né? Pra gente divulgar também. Até a matéria para passar aqui no rádio pra gente informar. Porque os pais ficam muito preocupados. Os pais mandam os filhos para a escola com a segurança, né? Até eu quero entender como que foi que aconteceu esse assédio sexual. Na verdade é mais de uma denúncia também. É mais de uma denúncia. Não, se fosse uma já é perigoso. Eu tô dizendo como é que aconteceu. Porque até então, onde sabemos, Lucas, as aulas, elas estão remotas. Não é algo tão recente também. Não é algo tão recente, não. É ocorrido nessa semana. Ou descobriram agora, né? Será que é isso? Isso. As investigações chegam à tona agora, mas... morador do bairro São Domingos. Faz todo sentido, realmente, bem próximo ali do nosso morador IFSC. do bairro São Domingos? Isso. Tem que averiguar isso aí, é algo muito perigoso, porque... Muito sério. Isso que aconteceu na rede federal pode acontecer em qualquer rede estadual, municipal, enfim, né? Os pais têm que ficar muito orientando os filhos como eles devem agir, que é perigoso, né? Uma situação dessa. Manda o filho para a escola. O Estado, o governo garante para a criança, para o adolescente, segurança, e acontece algo desse relacionado a alguém que é funcionário público, ou seja, não é o bambambam, não, ele é alguém que está ali para servir, né, ao público, e comete. E, Lucas, vamos ser muito honestos, se é uma acusação, mais de uma acusação, tem fundo de verdade. Onde há fumaça,
Pode haver fogo. E normalmente tem bastante, né? Então, geralmente creio eu que as investigações logo vão ser divulgadas, né? Assim que esse inquérito realmente obter aí as provas, né? E os depoimentos que forem necessários. E eu sei que teve aí rolo com o pessoal do IFSC daqui, com questão de gestão, com questão de mudanças. Eu soube que teve há pouco tempo. Isso mesmo. Porque a gente sabe que os sistemas federais, tanto universidade como instituto, eles são muito interligados com questão contra o governo, né? O governo atual. E aí isso eu acho engraçado. Eles são tão contra o governo, mas aí cometem uma atrocidade dessa. Eles são tão contra o governo Bolsonaro, mas aí na hora de mostrar esse tal moralismo que eles chamam o Bolsonaro de moralista, aí eles cometem algo desse tipo. É inadmissível uma coisa dessa. Enfim, acredito, espero que a Polícia Federal faça algo e que, se realmente aconteceu isso, que seja devidamente exonerado um funcionário desse, né? Isso, e punido, lógico. Bom, a gente sabe que temos aí a suspensão das aulas desde março. E nós estávamos anunciando aí que o MEC tem um montante, um valor ainda para contribuir para a educação. Mas nenhum dinheiro novo, nenhum dinheiro novo foi incrementado para este ano. Esse dinheiro que nós anunciamos, Lucas, ele tá lá paradinho. Isso, já estava fazendo parte da diretriz orçamentária, né, ligada à educação. Então, na realidade, era um dinheiro já previsto, não está sendo aplicado, né? Outro ponto que dificulta a execução orçamentária, que agora a gente vai ter que debater, é a constante troca de ministros. Porque modifica muito a forma como vai ser usado o dinheiro. Nós tivemos lá o Decotelli, que nem tomou posse e saiu. Na verdade, Jorge, nós precisamos rememorar... com o currículo. Na verdade, nós precisamos rememorar que desde o início da gestão nós tivemos Carlos Vélez, o Abraham Weintraub... O Weintraub foi depois do Decotelli. E... Não, foi antes. Foi antes? Foi antes. E depois o Decotelli, e aí então chegamos ao Miltinho, que mas hoje teve ocupa o Rodrigues, o Ricardo Rodrigues. É o Vélez? O Vélez, Carlos o Vélez, Rodrigues. Tá. Então, nós tivemos ali esse primeiro... O Decotelli teve problema ali com o currículo. O Weintraub ficou 14 meses e pediu demissão. Isso. E aí descobrimos depois o que aconteceu. Que ele é investigado por disseminar informações falsas e por ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso. É uma coisa leve. Algo leve, assim, E né? o Vélez derrubado... Ficou 3 meses, né, o Vélez? O Vélez, na verdade, possuía muita inconsistência acadêmica, né? Perante as universidades e perante o próprio governo, né? O governo acabou não suportando algumas decisões que eram, por assim dizer, arbitrárias e até conflituosas com o que o Bolsonaro talvez imaginasse para o Ministério da Educação, né? Então, o Vélez não fez uma gestão saudável. O Weintraub foi bastante atrapalhado, né? Atrapalhado ele, né? Com as declarações, enfim, acabou disseminando, né? Enfim, um ódio ao MEC, né? E no final das contas nós também tivemos aí, né? Uma passagem meteórica de Decotelli que tinha uma inconsistência aí sim curricular enorme, né? Sim. Ricardo Strauss acabou de mandar para nós a reportagem, que é a reportagem relacionada ao Instituto Federal aqui no Polo de Criciúma. Depois eu quero conversar com o pai para eu colocar no Instagram do programa para que o nosso público depois possa assistir, pai. Isso. No nosso Facebook pessoal, se você autorizar, porque eu não vou conseguir rodar aqui agora, ao vivo, mas eu quero passar para os nossos ouvintes essa informação. Eu queria colocar lá no nosso Instagram da rádio, depois no programa. Depois, se nos autorizar, nós postamos lá, tá? Algo muito sério e nós vamos essa semana aí investigar melhor esse assunto. Mas, ô Lucas, algo que eu tenho prestado atenção, como as secretarias de Estado da Educação e o MEC, eles não estão mais se conversando. Não. Eles estão tendo uma dificuldade de conversação muito grande. Por quê? Quando o MEC foi questionado sobre as ações na pandemia, o MEC afirmou a seguinte coisa. Ele diz assim, não houve por parte da Secretaria de Educação Básica uma ação específica para repasse de recursos que atendam à necessidade de suspensão das aulas presenciais. Ou seja, parece que o Ministério Superior, o MEC,
E as secretarias do Estado de Educação, as secretarias estaduais de educação, elas não estão mais se fechando. Isso. Jorge, me parece uma imensa Torre de Babel. Conhece a Torre de Babel? No final das contas, não conseguia ser ampliado porque cada um falava um tipo de idioma, né, por uma punição divina. E me parece que o MEC e as secretarias de Estado da Educação, elas estão numa imensa Torre de Babel. Cada um pensa de uma forma, não há um projeto unificado e tampouco há uma ação, né, de coesão de pensamento para que sim haja aí algo referente a uma educação melhor ou a recuperação de conteúdos e de ensinamentos por parte das escolas. No final das contas, me parece que nem há uma efetiva comunicação entre o MEC e as secretarias de Estado, não por questões políticas, mas pela ausência de um projeto efetivo. Ou seja, me parece que está sendo muito jogado, ou seja, há dinheiro, mas não sabemos onde 2021 aplicar. vai ter tem aí o novo orçamento, depois a gente tem que falar aí da aprovação do Fundeb, que é a aprovação do Fundeb, da PEC, né? Isso. Teve aí essa aprovação, que aí vai mudar totalmente o orçamento do ano que vem. E aí, parece que 2021 vai ter um corte de 4,2 bilhões de reais, né? Que aí tem esse projeto de lei orçamentária que ele foi para o Congresso segunda-feira, Lucas, dia 31. Ou seja, segunda-feira passada, agora ele foi. Só que aí incluía um aumento de 2 bilhões no orçamento do MEC. E eu fiquei muito assim pensativo com isso, né? Porque o MEC tá segurando dinheiro, né? Isso. Eu não sei por que eles estão segurando, não sei por que o que eles estão retendo, e foram pedir 2 bilhões. Na verdade, o que me parece, Jorge, é como eu comentei, a ausência desse projeto a nível nacional, né? Eu acho que a pandemia, ela só escancarou alguns dilemas, né, e os grandes gargalos que nós temos na educação. Um desses gargalos, como eu sempre cito, é a ausência de um projeto nacional. Ou seja, nós temos um custo aluno muito baixo, nós temos muito dinheiro em volume, mas também temos muito alunos. Então isso significa dizer o quê? Que por mais que o Fundeb traga novas verbas, né, novos valores, novos percentuais, me parece que apesar da preocupação do governo federal em institucionalizar um aumento efetivo do custo aluno, desenvolver aí novas bases para a educação, me parece que os municípios e os estados, eles vão ter que passar por essa transformação também. E essas grandes reformas que envolvem o aumento do investimento na educação, elas geram as dores de crescimento. Ou seja, é algo que eu já mencionei lá em programas anteriores, que a Coreia do Sul acabou passando. Ou seja, muitas vezes diminuir gastos com outros setores para aumentar gastos com a educação. Só que essas dores do crescimento me parecem que no Brasil vão acontecer daqui a 50 anos. Caso o Congresso aprove a proposta do governo de repasse para a educação, os recursos estarão praticamente estagnados. Ali está dizendo que vai ter uma queda de 15% comparado a 2019. A lógica é que ano a ano o aumento do orçamento, porque as despesas também crescem. Agora, Lucas, a gente tem que ver uma coisa. A gente sabe que a queda da arrecadação dos tributos. O PIB teve uma queda de 9,7% no primeiro trimestre. Isso, né? mesmo, uma queda muito significativa. Ou seja, temos aí 31 bilhões de perda na rede municipal e os estados vão perder aí 27,7 bilhões em média. Então é muito dinheiro. Mas a gente tem que pensar naquele outro lado. Vou dar um exemplo do nosso estado. Santa Catarina, 48% da folha dos 100% de arrecadações, 48% é para a folha de pagamento de servidor. Aonde isso que é boa administração? Justamente, Jorge, nós temos hoje, né, e isso não acontece na maior parte dos países em desenvolvimento ou desenvolvidos. Nós temos ainda setores que funcionam abarrotados de funcionários e que muitas vezes não são efetivos. Efetivos que eu digo, né, no seu trabalho, não efetivo de efetivação, concurso. Eu vou citar um exemplo, Jorge.
Já notou que muitos dos serviços que o próprio Detran ou os Ciretrans, né, prestam já podem ser feitos de maneira digital? Os bancos funcionam da mesma forma, quase totalmente digital. Então, o que eu vejo hoje, né, é que por mais que nós tenhamos a necessidade, é claro, de servidores públicos em alguns setores, no Brasil carece a modernização de vários segmentos. Então, no nosso estado, quando você tem uma folha que se compromete praticamente a metade, né, de todo o orçamento para pagamento de servidores, nós temos algum problema. Né? Nós temos algum problema muito grave. E aí é complicado, Lucas, pedir para que dê mais dinheiro para educação. Porque, olha... Gente, vamos pensar, 48% do que é arrecadado é para pagamento de funcionário. Pagamento. A gente está falando aqui que não deve pagar bem funcionário, não é isso. Mas pensa um pouco. Sai um pouco da zona de conforto de funcionarismo público. Se coloca no lugar de um pai e de uma mãe que trabalham, que trabalham num setor privado, que é difícil, né? Que ali tu não tem garantias, tu não tem estabilidade, tem uma situação financeira que principalmente esse ano comprometeu muito mais. E aí, enquanto um funcionarismo público, você tem estabilidade, você tem regalias, muitas regalias, que eu não entro nem em discutir o que são as regalias que nós sabemos que são, que existem, né? A gente não pode querer comparar o setor público e privado e dizer que o privado é melhor. Não é. O privado não é melhor. E aí se coloca no lugar de uma mãe e de um pai. É injustiça isso. É que na verdade, Jorge, nós não podemos generalizar e imaginar que quando a gente fala de funcionário público, nós só falamos de policiais militares, de professores, né? Isso é o baixo clero. Eu acho que não tem como baixar mais ainda o salário de policiais militares, bombeiros, professores, né? Quando nós falamos dos servidores públicos, nós devemos lembrar das pessoas que nos dirigem em instâncias maiores. Desembargadores, juízes, correto? Então, quando nós falamos destes casos, nós falamos de salários milionários. Nós falamos na casa de regalias que podem tornar aí salários próximos dos 100 mil reais. Tu ainda, Lucas, tu tá indo por um caminho que eu acho que nem precisa ir, quer ver? Quanto que tu acha que ganha um tesoureiro ali na Câmara Municipal de Criciúma? Pois é, eu imagino que... 28 mil. Você pagaria facilmente, 10 profissionais da educação, 10 professores da rede municipal. Lucas, tu tem ideia o que é 28 mil no final do ano? Não tenho. 28 eu mil. Não tenho porque... O salário enfim, do né? final do ano, com 13º e férias de um efetivo que ganha 28 mil por mês. 56 mil reais. É grana, hein? Lucas, tem gente que tira 28 mil por ano. Por ano. A maior parte da população brasileira, em média, tira os 28 mil reais por ano. Só porque nós temos, até é interessante debater isso, nós temos 40% da população brasileira que não chega a esses 28 mil. Ou seja, que não vão chegar sequer... A pesquisa última em Criciúma foi que 4 mil famílias estão no nível de extrema pobreza. Em Criciúma... Ou seja, próximas a $1 por dia. É baixíssimo. A pesquisa é que 3 mil famílias tiram aí 170, e 1.000 famílias tiram 80 reais. No Bolsa Família. Ou seja, é um valor baixíssimo, né? Extrema pobreza. Enquanto isso, o funcionário público... De alto escalão. Dizer, né? Tirando lá seus 6 mil reais, vou dizer 6 agora. E querendo bater no peito que a vida é injusta, quer fazer greve. É por isso que eu falo, Jorge. Na verdade, quando nós temos o problema com os funcionários públicos, na verdade a gente tem que analisar dois modelos. Primeiro, o sucateamento do sistema público,
a ausência efetiva ali de políticas, né, que realmente incentivem ao funcionário público ser mais produtivo, né? E outro detalhe, né, eu estava lendo a historinha de um país chamado Estônia. A Estônia é um país bem pequeno lá que era da ex-União Soviética. Engraçado que na Estônia basicamente você consegue abrir uma empresa pelo teu celular em meio-dia, ou seja, em média 4 horas. Uma tarde tu abre uma empresa. Enquanto no Brasil, no mínimo, dependendo da cidade, se for uma capital, você pode demorar até 100 dias, Jorge. Então, assim, ó, quando nós temos todos esses problemas relacionados a uma burocracia, ao excesso de serviços presenciais, ao excesso de funcionários em determinados departamentos, aí é claro, né? E agora está tramitando e vai para votação a questão da nova administração para concurso público. Eu vou ser muito honesto agora, Lucas. Parece injusto, não, porque vai mexer no... Mas, gente, não tem coisa pior do que funcionário que se garante com estabilidade e não atende bem o público. E o que tem, Lucas, é muito. Jorge, vamos partir para uma instância maior novamente. Lembra o caso do desembargador que humilhou o guarda municipal lá no Rio de Janeiro? Você acha que é fácil tirá-lo do cargo? Não tem como. No máximo ele vai ser transferido, ou quando chegar a determinada idade, ele vai ter uma aposentadoria compulsória. Aí ele vai ser premiado para ganhar, sei lá, 40, 50 mil reais em casa. Sim. Eu já penso assim, aquela secretária da escola, aquela moça que a gente vai quando vai no posto de saúde, sabe? Não, eu tenho ainda é metida em dizer que tem estabilidade. Então tem que ser revisto mesmo essa questão de estabilidade, né? Eu não sei, lá parece em tramitação que eles querem colocar no regime seletista, mais em cima da CLT. Então talvez aí nós temos aí em vista um fundo de garantia. É uma vantagem, né? Uma vantagem, temos em vista a retirada de uma licença prêmio, né? O objetivo, pelo que eu li ali, Lucas, é todo ano 30 dias de férias, ponto. Isso. Porque todo trabalhador comum trabalha o ano inteiro e tem quantos dias de férias? 30. Por que o servidor público tem que ter mais? Pois é justamente esses... Por que professor para em dezembro e volta só em fevereiro? No caso dos profissionais da educação é um intervalo diferente, né? Dá aí uns 45 dias, né? Dá. Eu acho que, na verdade, Jorge... 45? Acho que 45 dias. Porque vai parar... aquela semaninha de julho, né? Mas vai parar ali dia 22, 23 Fora de dezembro. O feriado que e os feriados. Só que nós não podemos esquecer do seguinte, Jorge. Quando nós falamos dos professores, a gente vai ter que ter um tato e um cuidado, porque muitas vezes o professor acaba compensando com a ausência do quê? De horas atividades. Então ele vai trabalhar em casa. Querendo ou não, não é bem um efeito de comparação, eu acho que para esse período de férias. Sempre lembrando, né, as escolas privadas elas fazem os 30 dias de maneira ferrenha. Ou seja, passou disso, vai ter formação educacional. Ponto. Lucas, e como que é o desempenho de uma escola particular assim? Em determinado momento é importante lembrar que para o governo fechar escolas é um lucro também. Tem que lembrar disso. Escola fechada não tem gasto de energia, não tem gasto de água, não tem gasto com merenda. Mas parece também, aí que o Bolsonaro não quer mais ficar economizando então, porque se for mudado só 30 dias de férias por ano, né? Só não, o que tá na lei, então ele vai abrir escola. Olha, eu vou ser bem sincero, na minha concepção, eu acho que o mês de janeiro, realmente, pelas condições naturais, né, eu acho que toda parte do Brasil vai ter temperaturas muito altas, e as nossas escolas não estão preparadas. Mas a partir de fevereiro, como já acontece, o mais cedo possível, nós devemos ter realmente aulas. E outro detalhe importante, né, Jorge, para ser mencionado, né? Quando nós falamos do MEC, nós não podemos esquecer que me parece que o MEC ele enfrenta uma crise institucional muito grande. Então essa crise de identidade, me parece que o MEC ele não consegue divulgar nenhuma ação efetiva, ou seja, até para decidir as datas do Enem, o MEC está pecando. Então, assim, quando nós falamos desse problema de distribuição de verbas, de ações, de um projeto, olha, e mencionando algo sobre o funcionalismo público, isso seria para novos concursos, né, Jorge? Só que aí tem um probleminha.
que eu considero nessa nova proposta, estariam isentos desembargadores, juízes, ou seja, recairia para o baixo clero do funcionalismo Sim. público. Para mim não funciona. Deveria Todos ser, deveriam. né? Todos, né? Todos deveriam. Isso aí eu concordo contigo, Lucas, porque concurso público, funcionário público é funcionário O público, bombeiro tem o mesmo peso que o desembargador. indiferente do cargo que vá assumir, né? Isso aí eu concordo. Entretanto, na questão agora, eu vou trazer para o sistema educacional, eu não vou levar para desembargador, não vou levar lá para o clero, eu vou levar para onde a gente trabalha. Precisa urgente de uma reformulação. Precisa. Principalmente, por exemplo, ali também tá para modificar questões de direitos à greve. Sim, tem. Então, tem que modificar? modificações. Tem. Hoje o peso do sindicato é muito menor que antigamente. Muito menor. E a tendência é diminuir cada vez mais. Em alguns setores da economia, o sindicato, ele praticamente... Olha a diferença do sindicato Sumiu. dos professores particular para o sindicato dos professores públicos. Não, o sindicato dos professores de ordem privada, né, particular, ele simplesmente serve para postar anúncio. Ou seja, o que aconteceu, o que foi decidido, E né? ponto. E ponto. Ponto. Só que assim, Jorge... E qualquer setor de trabalho, Lucas, qualquer setor de trabalho tem chefe. Por que no órgão público eles acham que não tem? Isso é um problema. E assim como eu considero que o sindicato ele tem um papel muito interessante, porém, o sindicato ele tem se tornado uma ferramenta de acesso ao poder. Isso é muito ruim. Quando muitas pessoas criticam o sindicato, eu considero que as críticas elas são construtivas e faz todo sentido, Jorge. É cheio de pessoas que se vinculam aos sindicatos para depois tentar uma carreira política. Eu não considero que o sindicato deva ser usado como trampolim. Eu acho que os sindicatos tiveram uma história muito bonita lá na década de 50, 60, 70, mas depois disso acabou sendo desvirtuado. Hoje é um trampolim político. E sendo um trampolim político, as pessoas realmente não gostam mais dos sindicatos. Gente, professor desafiar diretor de escola. Na época da ditadura não desafiavam. Não, Jorge, nem precisa ir tão longe, não é nem a questão que envolve uma ditadura ou não. Na década de rede 90, pública? Mas na rede pública, o ato de você ter Eu vou uma até hierarquia... falar da Dona Maria né? Amélia. A Dona Maria Amélia, eu vou comentar, era a diretora do Colégio Humberto de Campos. Uma pessoa com uma postura digna. Nenhum professor levantava a voz com ela. Ela tinha postura. E ela seguia corretamente. E eram professores que tinham essa estabilidade. Sim. Né? Então a gente tem que ver aí que os profissionais hoje, os funcionários públicos de hoje, os que fizeram o concurso há 10 anos pra cá, né, de 10 anos pra cá, perderam muito respeito. Sim, eu coloco, na verdade, Jorge, que o funcionalismo público, as escolas... É uma brincadeira, parece. Eu acho que nos últimos 20 ou 30 anos nós tivemos intensas transformações. E quando nós temos, um exemplo, né? Nós temos, por exemplo, um posto de saúde, uma escola, sempre com aquelas plaquinhas. Não pode desacatar. Realmente, ninguém pode ser desacatado. Nem o funcionário público e nem o cidadão comum. Né? E o funcionário público também é um cidadão comum, né? Então, assim, ninguém pode ser desacatado. Só que, muitas vezes, isso é encarado como uma muleta para colocar assim, eu estou aqui do outro lado do balcão, seja num Ciretran ou numa secretaria de escola, e eu posso ser grosseiro. Se alguém perguntar assim... Esse é mesmo o formulário certo? E alguém responder, não tá vendo? Isso já é grosseria. Isso não vai acontecer, por exemplo, na rede privada ou então Eu no queria comércio, ver né? um secretário... Eu já vi o pai em secretaria de escola. Engraçado que com o pai isso não se criava. Eu queria ver até se... Eu queria ver um secretário de escola desacatar Eu vou dar o exemplo do pai. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não pode desacatar funcionário público. Mas nós temos nossos direitos enquanto cidadãos. Nós temos nossos direitos, né? Então, eu acredito que cada pessoa tem que se colocar no seu devido lugar. O funcionário público tá lá para atender o público de forma correta, de forma educada. Eu ainda trouxe hoje o assunto de um requerimento que um vereador pediu um curso. Olha só, Lucas, eu vou até trazer agora. Eu não ia entrar nesse assunto agora, mas eu vou trazer. Olha que situação. O vereador Arleu da Silveira,
ele fez esse seguinte requerimento. Ele mandou pro atual prefeito de Criciúma o seguinte pedido, questionando se a possibilidade de conceder curso de capacitação de atendimento aos profissionais de saúde do nosso município. Lembra que nós trouxemos este assunto, que eles iam preparar, porque estava havendo muitas reclamações no atendimento nos postos de saúde de algumas unidades de Criciúma. E por minha surpresa, eu ouvi um requerimento desse. Precisava. Aí eu fui questionar algumas pessoas que trabalham nos setores públicos. Sabe o que eles me falaram? Jorge, isso aí não precisava. Porque é o mínimo. É o mínimo. Com certeza. E aí, nós, enquanto cidadãos comuns, vou colocar assim, né? Não estamos no cargo elevado como eles põem, que é o funcionário público. Nós observando uma situação dessa, quem é o cidadão que não vai querer que uma pessoa dessa corte os seus direitos? Não, uma pessoa dessa não merece ter estabilidade, Lucas. Jorge, concordo plenamente. Quando você tem um curso específico para desenvolver o atendimento básico, assim, uma formação continuada, eu acho que tem que ter. Tem que ter. Assim como as empresas privadas fazem treinamentos, isso deve existir. Só que assim, agora, um curso para atender o público, sendo que as pessoas fazem isso há muito tempo. Sendo que o cargo é servidor público? Não faz sentido, Jorge. Não faz sentido. Não faz sentido. Assim como não faz sentido um curso para abordagem, né, dos policiais, sendo que já se aprende isso na academia, eles já ficam capacitados para isso. E assim, quando nós temos esse tipo de caso, realmente é resultado de muitas denúncias, né? Eu vou ter que falar até... Sim, eles abriram esse requerimento por questão de denúncias. Foram levados denúncias para vários vereadores da Câmara, né? Vários vereadores da Câmara ali trouxeram denúncias de mau atendimento às pessoas que iam doente pro posto de saúde. Mas assim, ter que, né, criar uma capacitação para funcionário, alguns anos atrás não seria necessário a um absurdo desse. Bom, mas eu vou ter que falar algo do governo estadual de São Paulo, do João Dória, que ele tá tentando tapar o sol com a peneira. Eu queria ver, aqui em Santa Catarina eles tentaram criar algo parecido com isso, mas ainda eu não vi de forma tão bem concretizada. Lá o governo de São Paulo anunciou um novo programa para apoio emocional, Lucas. Eu achei engraçado que eles fizeram até uma licitação para contratar 1.000 psicólogos para atender uma clientela muito pouca, de 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores. 1.000 psicólogos para atender numa carga horária aí semanal de 5 horinhas. Mas parece que Santa Catarina não tinha criado, não era contratação de psicólogos, mas era como que é o nome daquele programa que criaram? De apoio socioemocional. Socioemocional, eu não vou lembrar porque realmente não Nós participei anunciamos também. Aqui no programa que eles iam criar esse programa de apoio. Eu ia dizer Pronamp, não. Com lives, né? Eram 5 setores, 5 áreas que eles iriam abordar. Aí o João Dória, por ter aquele probleminha em retorno às aulas, ele tentou aí tapar o sol com a peneira. Então aí são 1.000 profissionais e o atendimento vai ser por videoconferência. Agora, Jorge, lembrando do seguinte, nós temos aí basicamente quase 4 milhões. Vamos supor. 4 milhões o quê? Quase 4 milhões de atendimentos, né? 250 mil professores, tá. Quase 4 milhões de estudantes, aí 4 milhões. Vamos supor, sendo bem pessimista, assim, né? Pensando ali que 5% vai se interessar nisso. De 4 milhões aí vão ter uns 5%. 10% seriam 400 mil. 5% 200 mil. 200 mil
para quantos mil psicólogos? 1.000. Ou seja, em média de 200 atendimentos. Olha, esses psicólogos aí. E a carga horária é 5. 5 horas? A gente poderia Dá contratar. 5 atendimentos, 5 Nós horas. poderíamos contratar malabaristas, né? Porque eles vão ter que fazer mágica nesse atendimento, né? Tá louco. Vamos ver o que a nossa Olá. amiga Joana falou aí. Vamos ver, tem uma boa tarde aqui para Terezinha Lúcio, Boa né? tarde, Terezinha. E a Joana? Vamos ler aqui o que a Joana colocou. Boa tarde. Os projetos têm que ser coordenados por pessoas capacitadas. Concordo plenamente, concordo plenamente. Seja em instância federal, estadual ou municipal. E realmente, Jorge, só aqui a gente tem um grande debate, porque o que nós temos de gestores incompetentes é uma enormidade, né? E ficam facilmente ofendidos. Facilmente ofendidos. Secretários, ministros e coordenadores devem, antes de tudo, conhecer a área em que vão atuar. Muito importante. Porque o que a Joana está colocando aqui, ó, é essencial para o nosso debate. O que nós temos de economistas na educação, de professores na economia e de engenheiros na... Sabe, aquela coisa, uma mistura enorme de pessoas que desconhecem a área e não fazem a mínima questão de se posicionar, né? E depois, não apenas as pessoas que vão indicar. Isso mesmo. Isso mesmo, a Joana contemplou muito do que eu penso. Inclusive, essas indicações são o grande mal da humanidade, né, Jorge? Vamos indicar fulano. Ele tem capacitação? Não, ele aprende no cargo. Só que aí criaram a forma democrática de gestor e não mudou nada. É, porque a tendência Mudou é o que quê? a tendência é sempre o quê? Indicações e eleições e questões políticas envolvendo. Me lembro, a Joana colocou algo que me lembra um acontecimento em uma das prefeituras mais pobres do Rio de Janeiro. São João do Meriti. O que aconteceu em São João do Meriti? Conhecesse? Uhum. Jorge, o secretário de Meio Ambiente, ele tinha 19 anos de idade. Aí você vai dizer assim, ah, mas que preconceituoso, com 19 anos de idade nós temos grandes prodígios. Sim, alguns. Ele estava fazendo um curso técnico de meio ambiente, silvicultura, algo do tipo assim. Aí vocês vão dizer, ah, ele tem alguma afinidade com o cargo. Só que assim, gente, ele tinha 19 anos, ele era parente de um vereador. Então assim, pô, ele tinha 19 anos, é a primeira experiência profissional dele, e ele tinha um funcionário. Adivinha quem era o funcionário dele? A mãe dele. Complicado, né, Jorge? Nós tínhamos um funcionário de 19 anos que tinha um subordinado, a mãe dele. Imagina como deve ser movimentada essa Secretaria de Meio Ambiente. Eu fico sem palavras para tecer mais comentários. Mas assim, a minha decepção foi tão grande porque não é uma prefeitura de 1.000 habitantes. Pô, é uma prefeitura, né, de um município que é conhecido. Olha a desgraça. Mas era isso, enfim, uma grande decepção, né? Aí nós temos um funcionalismo público, que ele não deixa de ser funcionário público, né, Jorge? Concursado ou não. Pai, desculpa, tá? Desculpa. Uma fala dessa, tu agora deu vontade de ir lá nessa cidade. E contratar um de 20 anos ao invés de 19 anos. Não, e dar estabilidade pra uma pessoa dessa. Com certeza. Vamos nos atentar. Com licença, deixa eu pegar aqui. Eu vou até retornar pra cá. Porque pra Joana, que eu achei interessante a fala dela. Porque quando ela diz aqui, ó, secretários, ministros e coordenadores devem, antes de tudo, conhecer a área. Mas a gente tem que lembrar de um detalhe, Lucas. Quem é o professor que sabe o que é ser gestor? Aí ele faz a pós-graduação em gestão escolar lá à distância. E vira um gestor. E é autorizado para ser um gestor. E o que acontece, Lucas, quando um profissional geralmente... eu não vou citar nomes porque eu acho que é desnecessário, né? Mas são pessoas assim que quando a gente fala que não está tendo educação, se fica dolorido. É justamente o que eu digo. Por isso que nós concordamos com a Joana. Joana, não são pessoas mãe, capacitadas. Mãe, pai, servidor, trabalhador. Vocês acham realmente, na opinião de vocês, que estamos tendo educação?
Não é uma fala minha, Lucas. É uma fala do público nosso que nos procura, que comenta, que compartilha, que curte, que fala aqui. Que aborda no Que Instagram. são pais, mães, que sabem que não está tendo educação. Até o nome da Secretaria do Estado da Educação que coloca para esse momento agora, pandemia, não é educação à distância, não é educação remota, atividades não presenciais. Não presenciais. Lucas, não tem como dizer que atividades não presenciais é educação. É muito pouco. É por isso que o comentário da Joana é precioso. Quando você tem pessoas que não são capacitadas de fato, exercendo cargos muito importantes, acontece isso. E tá acontecendo algo que nós vamos observar bastante até ali outubro. Porque provavelmente nós não teremos mais governador. Provavelmente. Provavelmente. Né? Provavelmente não teremos mais governador. E vocês acham, público que nos assiste, que esses secretários, esses coordenadores regionais, né, na área da educação, eles vão fazer o que? Eles vão se empenhar ao máximo? Não. Se o governador sair, eles estão aonde, Lucas? No olho da rua. No olho da rua. Então eles não estão muito para ajudar a educação não, viu? E é importante salientar algo, né, Jorge? É interessante rememorarmos... Os gestores ainda, Lucas, só te interrompendo. Ah, não, tranquilo. Eles têm a chance porque eles foram eleitos. Isso. Porque se fosse uns anos atrás... seriam sacados. Jorge, é interessante trazermos esse debate sobre o provável impeachment do nosso governador, que Sim. eu acho que tem tudo para acontecer. Sinceramente... Tem probabilidade, né? Probabilidade muito alta. Sinceramente, não sei o quanto vai ser útil e devemos rememorar algo. O Carlos Moisés, ele está isolado. Ele e a vice, né, a vice-governadora, eles estão isolados. Realmente, politicamente falando, estão isolados. É muito provável que esse impeachment chegue ao seu fim e, infelizmente, ou felizmente para algumas pessoas, tenhamos, né, aí a deposição do nosso governador. É importante lembrar que Luiz Henrique da Silveira, Esperidião Amin, Raimundo Colombo, Jorge Bornhausen, todos eles tiveram uma gama de processos muito maiores e mais contundentes que o Carlos Moisés. Só que o que havia do lado desses? Jogo político. Politicamente eram muito mais fortes. Raimundo Colombo, por exemplo, nosso último governador, ele detinha a maioria, né, da Alesc, da nossa Assembleia Legislativa. Então nem pensar... Por isso que a CRE, a Gered naquela época tava daquele jeito. Pois é. O que E eu até digo... os cargos comissionados dele, elas estão ali ainda. Isso. Só que o que acabou acontecendo hoje, na minha concepção, todas as CREs têm líderes que colocam as coisas um pouquinho mais nos eixos. Tanto é que, no final das contas, me corrija se eu estou errado, aí quem é professor, trabalha nas escolas ligadas ao Estado, nós tivemos uma série de reformas em quadras, lousas digitais sendo distribuídas. Aí eu te pergunto, Jorge, esse dinheiro brotou do nada ou esse dinheiro estava ali adormecido ou indo para outros locais? Talvez não seja culpa das CREs, mas talvez culpa de uma questão política. Na CRE o número de efetivo é maior do que de comissionado? Eu imagino que sim, Jorge. Transposições de funções, isso pode acontecer, né? Efetivo em uma escola e depois transpõe. Teve uma ali que foi mandada embora. É, olha só. É, aquela reuniãozinha que eu tive lá a última vez, ela tava anotando lá. Ela quis meio bater de frente comigo, não tá. Ela tá... Foi convidada a se retirar. Cargos comissionados. Por isso que nós falamos, né, das questões que envolvem aí as comissões, né, e também os concursos públicos, né, os cargos comissionados. Mas você que é pai e mãe, você sabe como o seu filho vai ser avaliado esse ano para não reprovação? Debate importante. Esse ano tivemos aí reunião semana passada, eu tive da minha escola, o Lucas teve a dele, as escolas se reuniram com os profissionais da educação e foi lá decretado que o fim, esse ano, lembrando que nós não temos nem bimestre nem trimestre, então tivemos aí o primeiro semestre finalizado, na realidade as notas, é bom passar isso para os pais. Isso. As notas dos seus filhos, de acordo com a portaria, ela tem que fechar até 18 de setembro. Isso mesmo. Então, na semana do 18 ali, terá conselho de classe, tá?
Pai e mãe, quer ver a nota do seu filho, o boletim? A partir de 18 de setembro, tem que estar disponível. Dia 19, o boletim já está pronto. Porque este ano foi dividido por semestre. Os critérios de avaliação de frequência dos estudantes, né, será analisado de acordo com a entrega, né, das atividades não presenciais. Aí diz assim, ó. Médias abaixo de 6 em todas as disciplinas no semestre apenas terão acesso às notas com a solicitação dos pais ou responsáveis para ter uma recuperação. Ou seja, a média é 6. Se o aluno tirar abaixo de 6, ele vai poder entrar numa recuperação. Isso. Que a recuperação já tem a recuperação iniciando semana que vem já. Isso. Jorge, é importante dizer, né, que não serão levados em consideração aí números de notas, né? Ou seja, o professor tem que postar 3 notas, ou executar 3 provas por semestre, até porque a gente sabe que muitos alunos estão sendo resgatados, né? Foi uma alternativa que é longe da ideal, mas eu acho que é uma das poucas que se encaixariam, né, no modelo que realmente nós temos de educação não presencial, segundo aí só municípios que o senhor secretário de Estado da Educação, o senhor Natalino Jone, ele disse que é um período de resgate e reforço na aprendizagem. Isso. Então tá, a gente finge que acredita. Até tem uma diretora de ensino, a senhora Maria Tereza Paulo Hermes Cobra, ela falando sobre essa avaliação democrática. Ela diz assim: enquanto rede estadual, estamos dando um passo na continuidade desse movimento comprometido com os estudantes e com o percurso pedagógico definido pelo nosso professor. Detalhe, Jorge, importante, quando nós acessamos como professor de área online, isso vai acontecer para municípios também, aparece lá primeira avaliação e segunda avaliação. Então não aparece primeiro semestre e nem segundo semestre. Claro que a secretaria, os municípios, né, vão desenvolver essa nomenclatura para facilitar para os alunos compreenderem também, né? Mas é bem importante comentar que não vai ter um número mínimo de notas. Com isso, né, as secretarias também esperam aí não afogar os estudantes com atividades avaliativas. E as notas, as médias publicadas, elas vão ficar em aberto. Isso mesmo. Podendo ser alterado até o fim de 2020. Algo que você, pai e mãe, tem que saber. Os processos avaliativos de cada escola deverão ser amplamente comunicados às famílias, com os objetivos esclarecidos dentro do atual contexto de pandemia. Isso quem falou foi o senhor secretário Natalino Jone. Então, as escolas, os diretores, têm que amplamente divulgar. Aí, terça-feira agora, Lucas, dia 1º, teve uma assembleia extraordinária lá na Assembleia Legislativa. Isso, a LESC. Na LESC, né? O secretário o Natalino Jone, ele esclareceu as regras para a retomada das aulas presenciais, com atividades previstas para depois do dia 12 de outubro, né? A portaria número 612. E o governo do estado tem feito aí um acompanhamento considerando uma portaria número 592, que é aquela portaria de avaliação de risco nas regiões. De níveis ali temos gravíssimo até o moderado, né? Isso mesmo. Parece que o que foi permitido, de acordo com essa reunião extraordinária, né, na LESC, a audiência extraordinária, é o seguinte: será permitido, né, o retorno gradual dos alunos em toda a rede de ensino a partir dos últimos anos da educação básica, seja lá o nosso terceirão. Né? Então temos lá o médio técnico e o profissionalizante que vão retornar até os anos finais, ou seja, começar de cima para baixo, a retomada. Isso, né? Por último, a educação infantil. Por isso, importante essa é a dizer, estratégia deles, né? Importante dizer, Jorge, que na verdade nesse primeiro momento as escolas municipais estariam fora, porque as escolas municipais elas vão até o 9º ano, seja para a educação de jovens e adultos
ou o ensino regular. Então, vai até o 9º ano. Então, com isso, nós teríamos, é claro, né, a volta inicialmente de escolas privadas, escolas estaduais, começando, como o Jorge frisou, né, pelo ensino médio. Até semana passada nós anunciamos aquele documento normativo sobre as regras, né, do retorno das aulas, que foi elaborado lá pela Defesa Civil, com 14 entidades que temos lá. É o Plano Estadual de Contingência para a Educação. Isso mesmo. Que é um plano que teve... o sindicato foi um dos que esteve participaram, junto, né? Participaram, né? Segundo o sindicato, claro que as outras instituições têm uma participação, né, um vínculo maior com o governo, realmente vão ter uma participação efetiva maior, mas é importante deixar claro que realmente nós tivemos uma participação de várias entidades. Né, Lucas? Isso São 14 mesmo. que orientam aí o cenário de risco. E as propostas ali, eu estava lendo esse plano, no final, a resposta final de tudo é enrolado para dizer para não voltar. Tá me parecendo. Só que assim, Jorge, pela pressão que existe até por uma retomada dessas atividades, eu imagino que uma primeira leva realmente acabe chegando às escolas. Eu acho que a partir do dia 13 de outubro não serão todos os alunos, porque a gente sabe que tem aluno do grupo de risco, tem os profissionais que são do grupo de risco, e uma contaminação pode gerar ainda mais gastos públicos, né? Então, mas eu imagino que a partir do dia 13 de outubro vá se fazer uma força descomunal, principalmente pelas escolas da rede privada, para que ocorra pelo menos uma volta parcial. Ou seja, uma sala de aula, ao invés de ter 30 alunos, vai ter 15. Tem uma discussão que a gente tem que trazer, porque aí não está sendo considerada a opinião de pai e mãe. Não. E claro, eu sou contra pai e mãe assim de se intrometer dentro da escola, dentro do ensino. Mas quando se trata do filho, pai e mãe é o único que quer que o filho aprenda de verdade. A gente sabe disso. Pai e mãe que está preocupado com o ensino do filho. E foi feito um requerimento pela vereadora Camila Nascimento. Isso, município de Criciúma, né? Município de Criciúma. E eu gostaria até de parabenizar o requerimento que ela fez. Porque ela foi procurada por muitos pais. Certo. E eu acho que falta isso no estado, quer ver? Ela mandou pro governador do estado, então ela fez um requerimento, perguntando para o governador, considerando o retorno das aulas com data prevista para 12 de outubro do ano corrente, em meio à pandemia do novo coronavírus, requer uma posição em relação à possibilidade de opção das famílias em encaminhar ou não estudantes às aulas presenciais. Isso. O que tu acha desse requerimento, Lucas, dessa opção dos Eu pais? acho, Jorge, que na verdade é um requerimento bem legal, bem interessante, né? Sim. Bem legal no sentido jurídico, não bem legal no sentido divertido, né? Só porque me faz lembrar o seguinte, é um grande debate, não é algo novo. Ela realmente se apropriou de algumas ideias aí que Sim. o pessoal coloca, né? Principalmente nas redes sociais se vê um grande movimento para que na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, as crianças de 4 até, 10, 12 anos de idade, elas não cheguem a retornar às escolas. Os próprios pais fazem uma pressão, segundo uma pesquisa do governo do estado, 65% dos pais não vão enviar os filhos, a não ser que haja realmente uma vacina, uma inoculação e provas realmente que a escola tenha condições de receber esses alunos. Terezinha Lúcia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Tem um assunto aí que a gente tem que debater, porque assim, tá na Constituição que o aluno ele, de 4 a 17 anos ele tem que estar na escola. Tem. Aí o que os municípios eles estão querendo fazer? Eles querem que os pais assinem um documento, um termo, dizendo que a responsabilidade do pai é não mandar o filho. Mas ao mesmo tempo, parece que pedir para o pai, né, assinar um termo de responsabilidade não é ter uma boa comunicação com os pais. Não. De novo, nós caímos naquele modelo institucional que estamos vivendo. É o que eu falo, Jorge, é uma crise institucional, né, não somente do MEC, mas a ausência desse projeto nacional, e essa crise, né, institucional de identidade vai recaindo para os municípios. Então, quando os municípios, quando as secretarias de Estado, elas sugerem, né,
esse tipo de ação, de um documento de responsabilidade, isentando escolas, isentando sistemas educacionais, não me parece uma comunicação efetiva. Me parece algo grosseiro, algo que faz pouco sentido, né? Algo que mostra ali de fato, né, que, nossa, nós estamos tentando voltar e os pais querem proibir. Quando os pais querem que volte, os professores e gestores não querem. Então me parece um desejo de todos que as aulas retornem, só que em condições favoráveis. Jorge, nós não temos uma vacina distribuída, nós não temos de fato protocolos sanitários obedecidos pelas escolas, né? Ou seja, as escolas realmente elas ficam devendo, né? Quando a gente fala de preparação, de instrução, de capacitação. Então, eu não sei. Eu acredito na responsabilidade conjunta. Eu acredito assim, não tem que culpar um nem outro. Tem que ser uma responsabilidade conjunta. Se os pais estão vendo a necessidade de não mandar o filho, os pais ainda, desculpa, são autoridade. Devem ser obedecidos. E por parte dos professores das escolas, eu imagino que esse desejo, né, se o pai chegar lá com o seu filho e disser assim, ele não vem porque ele tem uma doença autoimune, ele tem asma, ele tem, sei lá, enfim, tem bronquite, a escola vai perfeitamente entender, né? Quem não vai entender é quem legisla, é quem está na ponta de cima, ou seja, é quem gerencia o sistema educacional, porque não quer ser responsabilizado. O Estado, né? O Estado, as escolas privadas não querem ser responsabilizados. Eu não lembro se foi o secretário ou o governador aqui do estado que falou na rádio sobre isso. Sobre mandar o filho ou não para a escola. Foi o secretário. Ele teve a infelicidade de falar que os pais não mandam nisso. Não. Ele realmente foi muito infeliz e falou isso mesmo. E ele falou que se a escola, se o Estado decretar que tem que voltar e ponto. Isso é arbitrário, isso não faz sentido. Jorge, num momento de pandemia, não faz sentido. Num momento diferente, faz todo sentido. Faz todo sentido. O direito à educação está acima, né, de tudo, enfim. Quase só não está acima o direito à vida. Num cenário normal, realmente a criança deve estar na escola. Porém, não é uma situação normal. Lucas, agora eu vou trazer um assunto. É um assunto que eu quero falar, muito interessante, que vai mexer agora com bastante gestor aí. Então vamos lá, polêmicos. Polêmica. A escola como era morreu. Quem é o autor dessa célebre frase? É um especialista frase? em educação que ele traz, Geraldo Peçanha de Almeida. E eu fui ler algumas coisas sobre ele, Lucas. Certo. Ele é educador e psicanalista. Então ele é um observador social um investigador social. Que combinação, hein? Psicanalista e professor. Educador, né? Ele escreveu aí uns 70 livros. Só isso? Tá? Só uns 70, né? Livros. E ele foi muito categórico em dizer que a escola como era acabou. Concordo plenamente. Mas vamos dizer aí que conceito que ele quis trazer referente a isso. Ele estava se referindo... vamos nos situar. Era um seminário onde eles estavam, videoconferência e debates, e ele foi convidado para falar como que estava sendo o regime aí de educação não presencial. Aí ele falou sobre como poderia ser as voltas, as aulas presenciais, como acolher aí os profissionais da educação, como que eles deveriam ser treinados para acolher os alunos frente a algo que nós ainda desconhecemos muito, que é o coronavírus. E ele ressaltou durante a sua apresentação a necessidade das escolas adotarem algo que nós mencionamos aqui várias vezes, que é o sistema híbrido. Isso. Que quando a escola adote esse sistema híbrido, a metodologia da escola deveria modificar completamente. A experiência de aula remota, diz ele, tá? A experiência de aula remota terá que ser inserida na metodologia de ensino. Tem que ser bem feita. Está centrada na participação, olha só que interessante, da família, do protagonismo do aluno e da necessidade da escola. Eu acho que falta isso, né? Essa interação entre esses três pontos aí, né, Lucas? Falta, Jorge. E
E eu vou colocar aqui o Peçanha, que eu li somente 2 obras dele. Nem sabia que tinha 70. Nossa, realmente o cara é muito fera, Tem né? 70 livros. Eu li na época em Psicologia da Aprendizagem com a professora Nerilza. Né? Realmente, além de escrever muito bem, ele é bastante categórico nas questões que envolvem tecnologias. Bom, mas voltando aos fatos, Ele Jorge, é bem na área neurocientista. e isso e trabalha com questões bem atuais, assim, enfim. Bom, algo que eu realmente concordo e não é descobrir a roda, isso não é descobrir a roda, a educação ela já passa por constantes transformações, mas a pandemia foi uma grande ruptura, ou seja, abriu ali uma grande oportunidade também de transformações. E essas transformações, Jorge, elas passam realmente pelo ensino híbrido. Por quê? Como eu mencionei lá 10 programas atrás, isso mesmo, há 10 programas atrás, essa ideia de rodízio, como estava sendo feito, ou pretendia o governo do estado de um dia matemática, um dia geografia, depois 15 dias em outros alunos e assim sucessivamente, não faz sentido. Mas o ensino híbrido, de fato, faz total sentido. Eu imagino, Jorge, que muitos professores vão continuar fazendo lives depois que a pandemia acabar. De que escola? Não, enfim, profissionais invariáveis, eu mesmo vou continuar com isso. Mas Jorge, o que eu comento é o seguinte, o ensino vai ser transformado. É como o Peçanha colocou. Só que esse ensino híbrido, com base na resolução de problemas, com base em novas tecnologias, ele vai ser transformado. Não adianta eu achar que sou um profissional tecnológico ou que, enfim, né, que uma pandemia realmente vai condenar todo o meu procedimento metodológico, né, se eu não buscar inovação. Inovação de verdade. Não é só inovação de colocar um vídeo que não é meu. Ou inovação não é somente aquilo de trazer algo que o aluno não conhece, mas sim desafiá-lo. Nesse aspecto, eu concordo. Realmente falta muito também, né? Mas o que ele fala ali durante a apresentação? ele fala de uma sequência didática que falta, que é o que está faltando. Ele falou ali um vídeo sobre subconteúdos. Legal. Para que é um material, né, que deve ser preparado muito bem, com uma qualidade, e o formato das instituições, elas são muito precários para isso, porque, por exemplo, agora as escolas receberam a tal da lousa digital, né? Isso. Receberam a lousa digital, beleza, isso é bom, ótimo, Legal. maravilhoso. Agora me diz quem é o professor que vai usar. E Jorge, me diga algo que é mais precioso. Porque usar, vai ter alguém que vai usar. Só que quem vai utilizar... Ponta do dedo, né? Isso, mas assim, quem vai utilizar de uma maneira inovadora? Porque não adianta eu dizer que eu vou usar a lousa digital e escrever um texto todo na lousa digital. É o mesmo que faria, né? Não, qual é a utilidade? Ah, não, professor, eu vou usar a lousa digital porque eu vou colocar uma imagem, vou circular essa imagem, vou transformar essa imagem. Legal. Diferente. O aluno vai vir, vai pensar. Legal. Ah, eu uso um projetor porque eu fico botando texto o tempo todo. Ah. Não, é porque eu coloco uma imagem, comento a imagem, o aluno vê a imagem. Ah, tá. Legal. O que nós temos como inovação, muitas vezes, é tirar do papel e passar para o digital. Mas isso não funciona. Se não tirar do papel e passar para o digital, abstraindo os conceitos, trabalhando os subtemas que ele coloca muito bem, não adianta em nada. Mas ele fala algo sobre tecnologia também, né, Jorge? Ele diz ali que há 2 meses a ONU tem dito que ou nós entendemos o que é sistema híbrido, ensino híbrido, e fazemos, ou perderemos uma geração inteira por não retomarmos as aulas. E retomar não significa voltar para dentro das escolas. Nós trouxemos esse assunto há uns 3 programas atrás, falando do que a ONU estava enquanto proposta na retomada de ensino. Que a maior preocupação era a retomada, né? Mas é como ele diz, o sistema híbrido não é retomada às escolas. Porque é importante ter interação. Sim, é importante, nós sabemos disso. Mas se temos um sistema de ensino híbrido, ou seja, com uso de tecnologias, um uso correto de tecnologias, não é o Google Classroom, o sistema híbrido não é Google Classroom.
né? Pode ser um dos elementos, só. É muito Um pouco. dos. É Porque o pouquíssimo. Google Classroom está sendo usado como formulário. Ou ferramenta de postagem, Está só. sendo mal usado. Na verdade, Jorge, ele não está sendo explorado pela ausência de tempo, pela ausência de capacitação. E de vontade. E assim, Jorge, é tudo muito apressado. Muitas vezes há cobranças por planos de aulas mirabolantes. Beleza, trabalho burocrático. Eu tenho certeza que o Peçanha fala de um planejamento, mas esse planejamento não é só preencher papel para ninguém ler. O que ele fala muito, que eu acho interessante, é sobre a participação. Ele diz bem assim, ó, olha, eu vou ler, abre aspas. Se a escola não mudar, vai levar um impacto para os alunos e eles não vão aguentar, eles vão embora. O ensino híbrido tem que ser a nossa realidade. É um desejo da criança e um desafio da escola. O que estou dizendo é que temos que fazer acolhimento, sim. Temos que falar com a família, ter reuniões, lives, para preparar a família para isso. Não para resolver o problema deste mês, mas o de 2021 também. Justamente, Jorge, quando nós nos referimos à educação, ao retorno às aulas, eu penso da mesma forma que pensei. Se é para retornar, só para depositar a escola, depositar aluno na escola, então é mais fácil. É só retornar, de fato, só botar o aluno lá. E olha Agora, só que se for interessante, para retomar, ele traz uma fala aí vital que as escolas não estão fazendo. Falar com a família, ter reuniões. Quando fala que reuniões, não é o que a gente está tendo aí, reunião com a escola, não é aquilo. não é. Não é isso. Não é. Lives para preparar a família para isso. Agora me diz, que escola preparou a família? Aí vai vir aquela fala, eu já sei até que fala vem. Nós também não estávamos preparados. Sim. Bom, mas lamento informar, a responsabilidade de ensino é da escola. E Jorge, me lembra uma coisa. Um detalhe que é muito legal. Reunião de pais é algo que é difícil de participar, não é verdade? Eu não gosto. As reuniões de pais poderiam continuar sendo digitais. Olha só que fácil. Eu tenho uma escola com 1000 alunos. Normalmente vem 20 pais. Só que os pais não vêm porque não tem onde estacionar. É difícil de se locomover. Tem que gastar, tem que pegar ônibus. Mas olha só que ideia. Disponibiliza um link no YouTube ou faça um Google, uma reunião no Google Meet. Pronto, tá todo mundo participando, deixando comentário. Eu acho muito mais fácil. Não, mas aí eles vão vir com aquele papo humano, de humanista, de que aí não estamos tendo interação com a comunidade. Então tá, vem quem quer e continua o link pela internet. Não é fácil? Ofereça os dois. Qual é a dificuldade de gravar e disponibilizar? Qual é a dificuldade? Tá aí, ó, pronto, resolvido. Minha sugestão já resolve metade dos problemas que envolvem uma reunião de pais. Eu acredito que assim, ó, ele disse uma frase aqui que eu gostei. É o desejo da criança e o desafio da escola. Com certeza. É o desafio da escola. E as escolas da rede particular, elas aceitaram bem o desafio. Aceitaram, inicialmente não tanto, né, porque imaginavam que não ia durar tanto tempo, mas depois realmente muito melhor preparados. De um dia para o outro, né? Nós tivemos aí uma edição, não sei se você lembra da edição número 8, nós tivemos a presença do Cristiano, né, e o Cristiano trabalha em uma das escolas privadas ali de Criciúma, né, assim como eu também trabalho em uma que desenvolve um trabalho bem legal à distância, um trabalho remoto bem significativo. E me parece que o caso dessas duas nem parece ser uma preocupação para voltar, assim. Me parece uma busca pela qualidade. Ou seja, eles não estão querendo entupir as salas de aula de alunos novamente. Eles estão, quando for para voltar, vamos voltar. Mas vamos voltar diferente. Vamos voltar melhor preparados. Vamos voltar tornando a educação algo mais significativo. Não a mesmice. Coloca na sala do Enem um aluno da rede particular e privada. Privada e pública. Mas assim, eu não vou... a Marinês Jerônimo, quando esteve aqui conosco, ela ainda falou como que a escola onde ela trabalha, que é particular, muito rapidamente já desenvolveram algo. E não é questão de ter estrutura. Não é questão aí de ter estrutura, Lucas.
A questão aí que a gente está trazendo não é essa. Não é só essa. É a questão de querer fazer. Com certeza, Jorge. Porque é muito prático e fácil eu dar... eu não tenho estrutura e abandonar tudo, não faço o mínimo. Porque se tivesse, assim, menos burocracia, talvez até... Ele usa, em questão de metodologia, ele diz que o gestor, hoje, tem que ser ágil. Tem que ser ágil. Só que aí a gente vê... Eu vou ficar quieto. Parece que a escola... Jorge, e eu tô achando difícil comentar esse assunto, sabe por quê? Porque você está emocionado aí. Não, eu não tô nem emocionado, não. Eu tô indignado mesmo. Você tá indignado, pô? Porque assim, parece, tá? Que as escolas estão querendo fazer aí descobertas mirabolantes de como deve executar o melhor ensino. Mas, gente, executem o sistema híbrido. Não precisa fazer algo mirabolante, Lucas. Não. É o mínimo que tem na mão. O que tem na mão, o que eles têm, que é um celular, eles têm um computador dentro da escola. Tem. As escolas estaduais têm salas de informática. Ah, não, mas o corona. Vê se o trabalhador comum não levanta e vai trabalhar. É o que eu falo, Jorge, assim, claro, nesse... O trabalhador comum tá preocupado com o corona, de pegar, tá, mas não vai trabalhar pra ver. Pois é o que eu falo, assim, quando a gente fala das crianças, né, dos adolescentes, a gente sabe que tem as exceções, mas numa provável volta, as nossas escolas elas não estão preparadas em termos de infraestrutura. E de agilidade. Quando nós temos, é um exemplo, tá? Quando nós temos a oportunidade de inovar de fato, nós partimos para o velho, para a mesmice. Por que tem deputado que se reelege 10 mandatos? Não é porque ele compra todos os votos, é impossível comprar todos. É porque tem gente que fala, não, fulano é bonzinho, fulano é legalzinho, tá bom. E quando nós temos gestões cansadas, vou citar um exemplo, tá, Jorge? Eu tenho 30 anos. Se eu fosse participar de uma eleição para a gestão da minha escola, qualquer outro profissional com mais idade que eu, vamos supor um profissional com 40 anos de idade, me surraria na eleição. E eu tenho a explicação. Não, fulano é muito novo, é muito cru, é muito novo, não. Então as pessoas na educação, muitas vezes elas compram a ideia da mesmice. Elas não compram a ideia da inovação, do vamos arriscar e tentar estudar, planejar um novo modelo. Não, vamos fazer o que está sendo feito. Não vamos cutucar ninguém. Vamos fazer a gestão picolé de chuchu. Conhece essa expressão? Picolé de chuchu. Não vamos se envolver com nada. O governo está dizendo que é para fazer assim. Vamos fazer exatamente assim. Para não ter bronca. Nós somos uns servidores mesmo. E vai ficar assim. A escola privada não. A escola privada, eu conheci escola particular que o diretor, que o supervisor tinha 28, 30 anos e o cara era a mente pensante, pulgante. Inovador. Inovador. Lucas, eu acho que o sistema de ensino nosso aqui, ele tem duas opções. Ou a gente faz de conta que a gente não tá vendo nada disso. E volta ao de sempre? Ou realmente as escolas mudam. Olha, só Jorge, tem essas duas saídas, tá? Fazer vista grossa, como já é feito há muito tempo, e realmente vista grossa não é educação, ou muda, né? Então, assim, eu acho que os pais, vocês pais, vocês estão muito quietos. Porque se fosse o meu pai, ele já tinha batido lá na escola umas 3 vezes e o diretor ia se mexer. Jorge, e além de estar quietos, estão preocupados com coisas que não faz sentido. Estão preocupados se vai botar a criança dentro da sala de aula ou não. Não é essa a preocupação. A preocupação deve ser, vamos ter qualidade, sim ou não? Olha, se é para voltar às aulas e voltar a ser o que era, para mim dá no mesmo. Os pais não estão cobrando como deveriam. Cobram só um retorno às aulas. Para mim isso é inútil. Se é para retornar e ficar... Os pais estão cobrando muito pouco ainda. Não. Aí eu escuto comentar assim, não, mas nós atendemos telefone, é pai e aluno, é pai e aluno, é pai e aluno, é pai.
os pais deveriam ir presencialmente enquanto a escola está aberta e cobrar. Qualidade, não cobrar retorno mirabolante. Quem está pagando o salário deles somos nós. Isso, nós Ponto. devemos cobrar, não somente das escolas, mas também dos gestores, né, os gestores maiores, secretários de Estado de Educação, mudanças na educação. Não somente um retorno. Porque tem gente que imagina, eu quero depositar o meu filho ali no banco da escola. É só isso que pensa. Não, tem que cobrar qualidade, inovação. Tem que cobrar coisas novas na escola. Bom, vamos ver o que vai dar essa semana aí a mais. Teremos retorno só em outubro. Acredito que não, tá? Acredito que não tem retorno. Mas se tiver, retorno no dia 13 de outubro. Isso mesmo, tá? 13 de outubro. Gente, estamos no mês... Eu vou ter que parabenizar de novo, Lucas, a Camila Nascimento, a vereadora de Criciúma, que ela, durante a sessão, no seu horário político, ela utilizou para falar do Setembro Azul. Legal. Né? Até depois eu mandei uma mensagem, assim, eu traduzi com vontade a fala, porque as pessoas que não sabem, eu faço traduções, a interpretação em Libras, nas sessões da Câmara Municipal de Criciúma. Milhares de pessoas assistem a TV Câmara de Criciúma, A Jorge. TV Câmara, sim, que agora também está ao vivo no YouTube, na hora da sessão. E não estou sendo irônico. Com certeza muita gente fica vendo ali os depoimentos. Talvez não assiste na hora, mas fica gravada, a pessoa pode ir lá acessar depois. Tô brincando. Jorge não gosta. Não, tô brincando. Eu assisto algumas sessões, sim. É muito importante participar ativamente aí. Né, E lembrando, né, Criciúma, assisto algumas vezes. Tem algumas coisas. Não, assisto. Não mente assim pro teu público, pra tua fanbase, tu mente. Não, assisto. Até andei assistindo ultimamente, um pouquinho mais, claro, com mais tempo, né? Porque eles fazem takes, né? Eles fazem cortes da sessão, então fica um pouquinho mais fácil, não fica algo tão moroso. Tá, né? Tá Enfim. bom. Enfim. Provei que assisto. Assim, tá perdoado. E ela utilizou, a vereadora Camila Nascimento, o horário político para falar um pouco sobre o Setembro Azul. É um mês muito importante. Nós estamos aí num setembro também chamado Setembro Amarelo, que nós vamos trazer aí... Eu vou tentar trazer um especialista da área para falar desse assunto, que é o mês do combate ao suicídio. Um mês assim muito importante, porque muitas pessoas não levam muito a sério a depressão, não é? É um mês importante. Também Setembro Azul. O Setembro Azul é um mês da visibilidade da comunidade surda aqui no nosso país, gente. É uma ação que traz aí conscientização e também, ao mesmo tempo, homenageia a população surda. Eu não sei, muitos não sabem, mas é setembro por causa da criação de uma lei, né? E por que azul, Jorge? Ou é uma cor aleatória? Não, azul tem um significado. Ah, legal. É um significado muito triste, tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, tá? Lá na época nazista, Lucas. Isso. Tá? A simbologia vem lá da Segunda Guerra Mundial, durante a tentativa dos nazistas de livrar... o mundo dos inferiores, né, o preconceito lá que existia de forma radical. E as pessoas que eram deficientes, elas eram identificadas com uma faixa azul no braço. E a população, os que eram surdos, usavam essa faixa azul no braço. E essas pessoas, elas então eram encaminhadas pelas instituições lá da Alemanha e Áustria, onde eram executadas. E o programa responsável pela morte chega ali matou 20 mil deficientes, né, na época nazista. Então é uma história muito triste. E é exatamente por este motivo, depois lá em 1999, a fita azul foi usada pela comunidade surda, né, e hoje é utilizado como um símbolo de orgulho, né, para a comunidade, faz parte aí de uma história rica, né, trazido pela comunidade, que sofreu muito, né? Pensa, numa época nazista, sofrer ataques diretos por ser surdo, né? É terrível. E depois nós temos aí o Congresso Mundial feito na Austrália, a cerimônia chamada Cerimônia da Fita Azul, que aí foi homenagear essas pessoas surdas que foram oprimidas, né? Pelo ataque nazista lá na Segunda Guerra Mundial. E setembro é referente à cultura, a lei, né? A lei da Libras que
foi instaurada em setembro, tá? Então nós temos dia 10 é quando, Lucas? Nós temos vê aí a data certinho do dia 10. Dia 10 é numa quinta-feira. Então quinta-feira agora é Dia Mundial de Língua de Sinais. Temos aí o Dia Mundial, dia 10 de setembro, é comemorado o Dia Mundial da Língua de Sinais, ou seja, é um dia para promover aí respeito e valorização à língua de sinais nos diversos países. Foi instaurada lá no dia 10 de setembro de 80, né? Porque nesse dia foi realizada a conferência em Milão. Jorge, e falando dessa conferência em Milão, é importante situar o ouvinte que Libras, né, a língua de sinais existe, claro, para outros países, e é interessante, né, no próximo programa, já que estaremos mais vinculados, né, com esse Setembro Azul, algumas características, né, de como funciona a língua de sinais em outros países, então, algumas curiosidades aí pro pessoal que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então, dia 26 de setembro teremos aqui um profissional da Libra junto conosco, tá? Ah, legal, ó, dia novidades. 26 de setembro, porque dia 26 de setembro é o nosso programa, cai num sábado e é o Dia Nacional dos Surdos. Ah, bacana, Fechou, sabe? No dia 26 de setembro é comemorado, temos ali a lei da comunidade surda 11.796 de 2008, que é para homenagear a comunidade surda em todo o território brasileiro, através desse decreto. Então, dia 26 no nosso programa, dia 26, tá? Daqui 2 sábados. Olha, vai ser uma edição muito especial, Uma edição hein, Jorge? especial. Convidei uma professora que é da área da Libras e vamos debater esse assunto, né? Que bacana. O que nós precisamos melhorar em questão de legislação. Vamos contar um pouquinho a história aí da comunidade. E lembrando que dia 30, último dia do mês, é comemorado o Dia Internacional do Surdo. Tá? É o Dia Internacional do Surdo. Então é um mês bem especial mesmo, né? Então, é um mês especial. Está preparando aí uma programação muito bacana, então, dia 26, uma edição super especial, né, Jorge? Super especial. E teremos aí o destaque sobre o que é realmente acessibilidade. E vou aproveitar um gancho e trazer uma informação que é muito pouco comentado. E eu acho que tem que ser comentado aqui. Tá? Qual informação? Sobre um surdo que quer tirar a carteira de motorista. Pois é, Jorge, como funciona? Quando eu fui tirar a carteira de motorista, não tinha nenhum colega de classe ali que possuía algum tipo de deficiência auditiva. Vamos ser claro e direto direto ao ponto. Direto ao ponto. Surdo que quer tirar a CNH, ok. Como que faz? Primeiro lugar, existe uma lei, a Lei 13.146 de 2015, que está lá no Código de Trânsito brasileiro, que é a acessibilidade aos surdos para retirar CNH. Então tem uma lei. E no artigo 147, torna-se obrigatório acessibilizar a comunicação nas etapas do processo de habilitação. Jorge, com a tua experiência, eu sei que tu já trabalhou, né, traduzindo aulas em autoescolas, né? Essa acessibilidade acontece de fato em todas as instituições? Não existe. Qual foi a tua experiência? Não existe. Porque assim, lá na resolução 558 do CONTRAN, acessa aí na internet o CONTRAN. Desde 2015, obrigatório os DETRANs, todos, garantir disponibilidade de intérprete de Libras para auxiliar o candidato surdo ou deficiente auditivo durante todas as fases do processo de habilitação. Mas, Jorge, uma pergunta. Por exemplo, não tem. Isso, o Ciretran aqui de Criciúma, uma unidade grande. Se tem um surdo que deseja isso, mas não tem funcionário efetivo, como é que funciona? Então, a resolução lá no artigo 2º diz assim, que tanto o DETRAN, né, o CONTRAN, né, que é o que vai regir, a nível nacional, está previsto que as empresas que estão credenciadas para realizar essas etapas tenham disponível o profissional capacitado para atender em Libras. Entretanto, a gente sabe que na prática o que acontece é que boa parte dos órgãos eles não disponibilizam.
Mas lembrando que é direito legal. Então, você que é familiar de surdo, Jorge, tem que pagar algo a mais? não, Não paga. não pode. Nem na autoescola e Não. nem nada. Primeiro que Ciretran, se tu for, não pode pagar, né? Certo. O Ciretran é lei. É igual se tu for no hospital público, Lucas. Sim. Se tu é surdo e tá no hospital público, eles são obrigados a chamar um intérprete. Eu digo mais referente às autoescolas, né? Porque é um espaço privado. Por Toda exemplo, autoescola vai oferecer esse tipo de serviço? Eu já assinei uns 3 contratos, tá, com autoescola sobre isso, que foram obrigados. Aí eu não sei como que eles fazem a questão aí de pagamento, né? Eu recebi, mas eu não sei como que é. O correto, que é garantido por lei, né? Que está na resolução do CONTRAN, é que o próprio Detran, o CONTRAN, torne disponível, eles contratem. Então, se não for por forma de concurso ou processo seletivo, uma contratação, tipo uma licitação, né? A gente pode dizer, uma contratação particular ou um serviço prestado para uma empresa pública. Ou, no caso, relacionado à própria autoescola. A minha preocupação seria essa, porque Quer ver o se a exemplo no Detran do Rio autoescola, Grande né? do Sul? Lá no Detran do Rio Grande do Sul, o tempo disponível para realizar a prova teórica impressa é de 1 hora. Para surdos é até 2. Com Correto. intérprete, Uhum. tá? E em Santa Catarina, lembrando que a prova que é feita no Detran, ela é toda traduzida em Libras já. Por isso que não tem intérprete, tá? Olha, Então que avanço, hein? sim, as provas vêm de Florianópolis, né? Vem lá do Detran e Florianópolis, né? Isso. E aqui é Ciretran. Ciretran, É. as unidades Então, menores. Detran de do Florianópolis tem a prova traduzida. Só que aí, como que o surdo faz, na época ali, de aprender dentro da autoescola? Pois é. Esse é o ponto. Aí é que está a dificuldade. A autoescola, ela tem que contratar um profissional, fica mais caro para a autoescola, ela Quem poderia tem que contratar rejeitar. é o Ciretran. Ah, certo. Quem tem que disponibilizar é o Ciretran. O Ciretran, ou seja, a autoescola vai repassar esse cálculo, essa conta para o Ciretran que pagar, ser. né? Tem que Certo. ser. O correto é esse. É o Ciretran que tem a responsabilidade. Isso aqui que eu tô falando é de acordo com a Lei 13.146. Então, está na lei. Olha lá. Olha também lá no código, na resolução 558 do CONTRAN e na resolução 789. Então, uma lei, 2 resoluções é o que está prevendo, né? Por exemplo, é o que está previsto. Por exemplo, nós já mencionamos aqui a dificuldade da rede municipal, nas redes municipais, dos postos de saúde sobre isso. Isso. Deveria. Por exemplo, a lei municipal, em Criciúma tem a lei orgânica que garante intérpretes de Libras nas UPAs. Garante, Lucas. E o UPA, lembrando, é um atendimento emergencial. A pessoa não marca uma consulta. Muitas vezes, sei lá, eu quebrei o pé e vou na UPA. Lá garante. Mas não tem. Não tem. Eu fui cobrar de um vereador. Fui até cobrar, não. Não vou dizer que eu fui cobrar, que eu não fui cobrar. Foi questionar. Fui perguntar, por eu ser intérprete de Libras, eu queria saber sobre isso. Porque tá lá, E faz parte da tua na atuação minha profissional. atuação profissional. Faz todo sentido. Eu tô até hoje pra receber a resposta do assessor dele. Até hoje! Ainda bem que tá sentado esperando. É complicado. E, ô Lucas, o que tu achou dessa de São Paulo? São Paulo eu tô achando interessante, que São Paulo tá se movimentando, o Dória tá com muito medo. Tá. Tá O mesmo? Dória tá... Depois que aconteceu com aquele governador do Rio, o governador não, é o prefeito, né? Na verdade, foi o prefeito e também foi o governador. O Mas governador tá afastado. Não saiu, tá afastado só. Tá afastado. E o prefeito, ele ganhou de... Aliás, ele deixou de ser afastado por 25 a 23. Tá, foi ok. ali, né? Então, Rio de Janeiro, ele viu que o negócio não é muito bom. E o Dória em São Paulo tá com medo. Aí, olha o que ele já tá planejando aí, porque também vamos ter eleições aí à frente, né? Isso. Não vai demorar muito tempo, né, Jorge? Ano que vem, ano de eleição novamente. É municipal, mas ele é governador. Não. Mas enfim, é ali que se faz o pé de meia. Ano que vem é né? campanha de novo. Eu acho que a campanha desde já. É, a campanha já Desde inicia novamente. Então, os professores da rede, quando retornar, eles estão tendo aquele planejamento, é igual o planejamento que o secretário que está querendo criar em Santa Catarina. Isso. Daquelas aulas opcionais de contraturno. Isso. Ou seja, o seu filho estuda lá todas as manhãs,
algumas aulas opcionais que seu filho vai ter opção, né? Eles são Como se fosse uma coisa muito boa. muito melindrosos, eles dão a opção para ter aulas à tarde, porque eles estão vendo que não tá tendo ensino, então eles têm que tentar Engraçado, né, Jorge? tapar o sol com a peneira. E aí, São Paulo, ele planejando isso, aí o aluno ele não vai ter só 4 horas de aula, ele terá 8, porque é o dia inteiro. Isso mesmo. Então aí o professor olha só, os professores que quiserem aumentar sua carga horária de 4 para 8 naqueles dias, vão receber um valor adicional sobre o salário. Não é. É óbvio. É óbvio. Você vai trabalhar mais, vai, né, Eu naturalmente não ganhar entendi mais. por que teve tanta repercussão uma notícia que é óbvio, se o professor trabalhar horas a mais, ele é obrigado a receber a mais. No setor privado, vai trabalhar mais, vai ganhar mais, vai fazer hora extra, vai ganhar mais. Mas o que mais me impressiona é que divulgam assim, aulas extras, né? Ou aulas opcionais. É, como Claramente, se fosse... não, claramente estão dizendo assim, porque esse ano tá sendo ruim, tá? Como tá sendo ruim, pra não dizer outra palavra, a gente vai dar um reforcinho porque... Então, eles fizeram falar, eu li algo ali a respeito, que eu acho que vai ser o mesmo esquema aqui, tá? Eles disseram assim, as atividades presenciais poderão ocorrer somente em unidades escolares localizadas em áreas classificadas. Vai ter uma seleção de escolas. As escolas com um maior número de salas de aulas, escolas que têm um pouquinho mais de estrutura, né? E aí? E como que fica os outros alunos? Eles vão lá pra outra escola? Como que vai ser? Eu Jorge, não entendi esse ponto. Esse Isso aqui já foi decretado de São Paulo. Mas Santa Catarina tá com a mesma ideia, por isso que eu trouxe. Isso. Ou seja, uma escola, por exemplo, de um bairro concentraria, sei lá, 5, 6 bairros. Só que me remete a algo, né, Jorge? Em São Paulo, diferente de Santa Catarina, todas as escolas são abarrotadas. Município ou estado, lá faltam escolas. Aqui não falta escolas, as nossas escolas são sucateadas, são ruins. Mas lá falta escola, falta creche, falta um monte de coisas. São Paulo, tá dizendo? São Paulo. Então imagina onde é que eles vão colocar essas crianças? Que espaço eles vão encontrar para isso? Olha, o Dória tá arrumando. Tá, dentre as atividades possíveis estão atividade de reforço e recuperação da aprendizagem, porque eles estão vendo que não tá tendo. Santa Com Catarina, certeza. gente, tá a mesma coisa, tá? Igual. Eles estão vendo que não tá tendo aprendizagem, não está tendo aprendizagem, ponto. Acolhimento emocional. Ai. Orientação de estudos e tutoria pedagógica. Repara essa, tutoria pedagógica. Lucas, o que é tutoria pedagógica? Olha, pode significar 1 zilhão de coisas. Não me parece nada objetivo colocar tutoria pedagógica. Eu No já nome, participei de tutoria pedagógica. O que tu classifica como tutoria pedagógica? É cuidador mesmo. Tutoria pedagógica é porque o nome é muito bonito, né? Mas qual é a diferença de um professor e de um tutor? Aí é que está. O professor está ali necessariamente para desenvolver metodologias de aprendizagem. O tutor, ele cuida da turma, ele gerencia, supervisiona. Plantão de dúvidas. Que me parece muito a tutoria pedagógica ali, mas enfim. Né? É o EAD. Eu tô lendo o modelo que é do EAD. Eu também. Avaliação diagnóstica e formativa, atividades esportivas e culturais, tá? Prevê-se ainda a possibilidade da utilização da infraestrutura de tecnologia da informação da escola. Pera aí, como é que é? Calma, deixa eu terminar. Para estudo e acompanhamento das atividades escolares não presenciais para os alunos que não conseguem o fazer de suas casas. Tá, vamos repetir ali. Ou seja, as escolas têm tics. É tique nervoso, Tique né? nervoso. Porque tecnologia de informação e comunicação. Quando você fala de uma escola que tem isso, Jorge, a gente vai contar aqui na regional. São poucas. Nós tivemos, com a entrada do senhor Natalino, a distribuição de alguns computadores, excelentes máquinas, né, para algumas escolas aqui da nossa região. A Isso na Juraci rede foi muito estadual. boa pra conseguir ali pra escola, né? Isso, nós tivemos o Giaca, o Colegião, parece que a escola O aqui Colonete, do... não? O Colonete, se não me engano também, lá da Isara. Então, assim, foram algumas escolas que conseguiram algumas reformas e algo envolvendo as TICs. Agora chegou a lousa digital, uma para cada escola, pelo menos, legal, tá? Só que, assim, computadores, quando a gente fala de estrutura de tecnologias de informação,
Na minha escola lá tem 30, 40 computadores. Com internet? Com internet e tal. Só que assim, são 30, 40 computadores num universo de 1.000 alunos. É pouco. Ah, se fosse assim, não, nós temos 100 computadores. Ah, tá. Vamos gerenciar Só esse que uso, tu tem né? que ver que a fala foi assim, ó, prevê-se a possibilidade da utilização da infraestrutura. Então, nós temos a possibilidade sim ou não. Não, prevê-se se tem estrutura ou não, né? Esse é prever se tem estrutura ou não e possibilidade sim ou não. Os Eu acho que vai ser ou não. estudantes que compõem um grupo de riscos devem permanecer em casa fazendo as atividades remotas. Também é recomendável que os profissionais que estejam neste grupo não retornem ao trabalho presencialmente. Que secretaria boazinha! Que legal, né? Eu espero que a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina seja assim tão complacente. No papel realmente eu acho que sendo muito boazinho vai, né, realmente dar tudo certo. Só que na prática a gente sabe que vai ter as cobranças, vai ter a ideia de validação do ano letivo. E Jorge, Primeiro que o secretário não soube nem dizer o que se vai ter reprovação esse ano. Nem o secretário daqui, muito menos o secretário de São Paulo também. Vamos falar, Lucas, da live que vai ter. Vamos Gente, lá. dia 12 de setembro, sábado que vem, às 17h30, ocorrerá a live show Festaneja. Ela vai ser pelo canal do YouTube do Gabriel Lin, cantor. E essa live ele tem o objetivo de arrecadar cestas básicas e alimentos para músicos que estão aí, artistas locais que estão passando algumas dificuldades, né? Então, nós estamos aí pedindo a sua ajuda, a sua divulgação para alcançar o maior número de pessoas, né? E ajudar os que realmente estão precisando nessa época aí de pandemia. Então, nós contamos com você. Participe, compartilhe. Vá no Instagram da Gisele Lima, no Facebook e no Instagram do Gabriel Lin. Se inscreva no canal do YouTube do Gabriel Lin. Então, sábado que vem, dia 12, 17h30, a live show do cantor Gabriel Lin, a apresentação da Gisele Lima, que é a apresentadora aqui do programa Amanhecer Sertanejo. Posso dar mais um recado paroquial, Jorge? Agora referente à educação né? em Santa Catarina. Né? O governo do estado de Santa Catarina, juntamente com entidades que compõem um comitê estratégico para a retomada das aulas, né? Convidam, né, todos os gestores, todos os profissionais da educação, todos os pais, alunos, né, para participar de um evento online que se chama Plano de Contingência da Educação, com as diretrizes para o retorno às aulas para o território catarinense. Então é algo muito importante, né? Vai ser dia Como que faz para participar? 9 de setembro, às 9 da manhã até às 10h30. Uma quarta-feira? Isso, uma quarta-feira pela manhã. Vai ficar É bom gravado, que os pais né? não trabalham, os pais não fazem nada, vão poder. Já botaram na quarta de manhã, porque aí sabe que os pais não vão participar. O link de acesso vai ser disponibilizado Me ajuda, né? pelas entidades parceiras, né? E também já tá lá, já tem uma live, né, com um lembrete lá para quem decidir participar no YouTube, né, o canal ali do governo do estado. Está sendo bastante utilizado, né? Tem feito lives constantemente. Quem vai participar? Né? É importante colocar os participantes. O senhor secretário Natalino Gione, Então, o nem vou secretário participar. de Estado da Saúde André Mota, João Batista Cordeiro, que é da Defesa Civil, a deputada Luciana Carminati, Paulo Roberto, presidente da FECAM, Luciano Carminati. Patrícia Luerdes, da Undime, o Gerson dos Santos, do Tribunal de Contas do Opa! Estado, e também o João Botega, que é do Ministério Teremos Público alguém de Santa Catarina. do Tribunal de Contas. E do Ministério Público também. Quem Então vai vamos participar? Lucas. Né? O nome do sujeito é um nome diferente. É o Plauto Mendes, com certeza vamos participar da Undime, né? Vamos trazer aí informações dessa reunião. E a Regina Panseri, que também é da Defesa Civil. Tem alguém da CRE? Não, da nossa CRE como participante, só como ouvinte nesse caso. A mediação vai ser pelo Karim Deichmann. Karim, né? Da sede. Isso, Karen, desculpa. E isso vai ser divulgado, né? As escolas estão já começando a divulgar essa informação, uma informação bem recente, uma informação de hoje. Então a gente vai ter essa live aí. Vamos colocar depois no Instagram do nosso Gente, eu tenho que fazer um comunicado para quem é de Cocal do Sul.
Informes paroquiais. Não, é um comunicado de desligamento. Opa! Domingo que vem, não esse, tá? Não amanhã, dia 13. A Copercocal informa aos associados e consumidores que no dia 13 de setembro de 2020, no domingo, não amanhã, o próximo, haverá desligamento geral de energia elétrica para manutenção das linhas de transmissão da Celesc, das 6 às 10 da manhã, tá? Comunicamos que os desligamentos somente ocorrerá em condições climáticas favoráveis. Então, esse é um comunicado de desligamento da cooperativa de energia, que é a Copercocal, tá bom? Isso. Domingo que vem, dia 3. Sábado que vem a gente anuncia novamente para você aí lembrar. Pessoal, também devemos informar aí que o Educação em Ação vai passar por algumas transformações, né, Jorge? Vamos ter aí algumas mudanças. Acredito que a partir de sábado que vem teremos aí algumas alterações e contamos com você. Se você tem sugestões aí para como sugestões, opiniões do que quer ver diferente no programa, acha que precisa ajustar algo para você, seus vizinhos, sua comunidade queiram participar conosco, fique à vontade de nos chamar lá pelo Instagram da rádio, né? Isso mesmo. Ou Nós pelo vamos ter algumas transformações relacionadas ao andamento do programa, né? As questões que envolvem a organização, né, do programa. Teremos aí alterações aí pro próximo sábado, acredito. E eu acho que sábado que vem já temos convidados novamente. Isso. Sempre lembrando que nós temos evitado, né, ou fazendo um revezamento aí com os convidados, justamente por conta, né, da pandemia e também, né, do que é relacionado aí a esse isolamento social. Gente, esse foi Educação em Ação, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui. Esperamos encontrar vocês novamente sábado que vem às 14 horas. Tem sido um prazer muito grande para mim e para o Lucas participar e trazer informações do que achamos de relevante na semana. E acredito que semana que vem vamos aparecer aí com mais notícias, informações para educação. Se você está tendo aí problema com alguma escola, com algum gestor, com alguma coordenação, entre em contato conosco. Que sempre quando uma equipe jornalística ela entra em contato com um setor, a resposta ela vem mais rápido, tá? Isso aí eu sei por experiência do próprio pai. Isso. Então, fique à vontade, denuncie, avise, porque nós queremos sempre uma educação de qualidade para os seus filhos. Então, esse foi Educação em Ação. Ficamos aí com as músicas locais aqui do nossa... Certeza, super seleção. A nossa super seleção Spotify. e sábado que vem nos encontramos às 14 horas. Tenham um bom final de semana. Se cuidem, se protejam. Um abraço, até mais. Tchau.